Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, e nesse vídeo eu gostaria de mostrar para vocês a melhor maneira como vocês deveriam reagir aos erros no mercado, pois eles são comuns, a gente precisa estar preparado para isso, e aí tem muita gente que erra. Então a ideia é poder ajudar vocês de alguma forma com essas informações. Vão ser 3 passos basicamente, podem ajudar vocês também a ter essa visão de mercado e entender realmente como você deve reagir em cada erro que você comete. Beleza pessoal? Aqueles recados básicos, caso vocês gostem desse tipo de vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal para mais vídeos como esse, também tem o Instagram do canal caso vocês queiram conteúdos mais frequentes por lá, beleza? Pessoal, o primeiro erro então, que muita gente comete, eu principalmente passei por muito tempo nessa fase, que é culpar o mercado. Então o foco aqui é que vocês jamais culpem ele, porque quem escolheu se posicionar foi você mesmo. Repito por aqui, pessoal, você que escolheu estar posicionado naquele ponto, não foi o mercado. Entendam isso, é muito importante. E também que vocês não podem controlar os movimentos e o mercado ele não deve nada para vocês. Tem gente que ainda erra muito nisso e fica decepcionado quando acontece algum erro nesse sentido. Por quê? Muitas vezes a gente passa muito tempo analisando o mercado, fazendo uma análise importante. Às vezes você fez mais de uma semana olhando para aquele gráfico, esperando ele dar aquela operação tão específica que você gosta de operar, que você costuma ter uma assertividade alta. E quando não acontece isso, quando essa expectativa não se cumpre, a pessoa acaba ficando frustrada. Eu tenho um exemplo, inclusive, que aconteceu recentemente. Passei por muito tempo olhando para esse gráfico aqui, esperando uma entrada. Peguei uma na semana passada, deu certo, foi um take bonito e até rápido. E eu esperava que essa semana fizesse o mesmo movimento, ou algo muito parecido. Quando ele trouxe o meu gatilho de entrada, o que aconteceu? Eu fiquei com medo de ficar de fora, e aquela expectativa, aquela ansiedade que muitas pessoas têm também, e eu como ser humano também não escapo disso, de ficar de fora daquela operação. Então eu acabei me posicionando muito cedo, e o meu risco retorno para ficar dentro do que eu opero tinha que ficar com o stop na região que eu coloquei. E infelizmente, e por um erro bobo, como eu comentei, por ansiedade, querendo ou não, o meu stop ficou dentro da região que eu esperava a reação. Aconteceu, eu fui estopado, e é provável que o mercado ainda faça o movimento que eu estou esperando. Então é aquela dor que se prolonga por mais tempo ainda. Tem gente que já passou por isso, passou, comenta aí inclusive, beleza? Então o meu stop correto era para ficar aqui em cima, e por conta dessa ansiedade, pelo medo de ficar de fora da operação, eu acabei me posicionando da forma errada. E aqui é um erro que eu comentei antes, que eu cometia muito, que é errar e culpar o mercado. Nesse momento, com toda certeza, eu ia acreditar que a culpa desse wick aqui, desse pavio me buscar, era o mercado, que ele queria só me tirar e vai continuar o movimento, e pode ser que aconteça, como eu comentei, mas a culpa, já deixo claro para vocês, como eu mostrei aqui, não é dele, é culpa minha. Tenha certeza que isso também acontece com vocês, porque a maioria das pessoas ainda teima em culpar o mercado e não a entender que ela própria quem errou, beleza? Pessoal, próximo ponto então, ponto 2, para que a gente possa corrigir, e esse aqui ajuda muito, confesso para vocês, que é ter uma punição clara. Para quê, pessoal? Em situações específicas, quando você sai do cenário do plano de vocês, quando vocês têm um plano de trade definido e por algum motivo vocês acabaram saindo desse plano, então vocês precisam escolher punições. Usem algo real, tá? Se possível, algo rotineiro. Como eu comentei, isso aqui vai ajudar a lembrar e evitar que se repita. Por exemplo, eu sou um cara viciado em chocolate, confesso, eu adoro comer chocolate depois do almoço, então esse aqui em específico me pega muito. Então depois do almoço, normalmente eu como um pouquinho, não como a barra inteira, não sou viciado nesse nível assim, mas sempre como um pedacinho pequeno depois do almoço. Tenho muita vontade de comer todos os dias, então o que eu faço? Quando eu saio do meu plano por algum motivo, eu corto e eu passo uma semana inteira sem comer essa parada. Fica para vocês a dica, eu gosto de ser bem rígido em relação a isso, para não acontecer isso com frequência. Confesso que ajuda bastante, mas tem gente que tem outros motivos, que gosta de outras coisas, então cortem o café. Se tem um cara viciado em café que gosta bastante, tu vai sentir falta, corte o café quando você acaba saindo do seu plano de trade por algum motivo, beleza? Ou até, às vezes a pessoa tem outros hábitos, precisa ir de carro pro trabalho, ou até de carro pra academia, começa a cortar, vai de bike, usa isso aí como uma punição também, escolhe algo que faz sentido pra ti e que tu vai sentir ali todos os dias ou com uma certa frequência, porque isso vai te ajudar bastante a não cometer esse erro novamente, beleza pessoal? E o último, já reforço para vocês que ele é também um fator que eu comecei a aprender recentemente. Na verdade a gente cria isso com o tempo, mas por ler um conteúdo específico que eu vou mostrar aqui, me fez ter essa reflexão com uma grande frequência, tá? Que é ser um ótimo perdedor, pessoal. A gente precisa ser uma pessoa que aceita as derrotas. A gente não consegue fugir delas. Como eu comentei, errar é humano. A gente é bombardeado todos os dias de informações, então a gente vai acabar errando. No mercado financeiro não é diferente. Isso é com grande frequência. Às vezes as pessoas erram toda semana, a gente precisa realmente melhorar. Então aceitem que não tem como fugir dos erros. A gente precisa estar preparado para elas, e o principal é ser um bom perdedor. Sejam um ótimo perdedor na vida de vocês, não só no trade, na vida como um todo. Eu já reforço para vocês.
beleza? Sempre que a gente abre uma operação, essa possibilidade existe. Por quê, pessoal? O mercado só tem dois lados. Quando a gente está apostando em uma venda, ele pode subir. Não é porque eu estou posicionado ali de novo que ele vai realmente reagir e fazer aquele movimento. O mercado ele é soberano, ele faz o que ele quiser. A gente só tenta prever o movimento dele com base nas nossas informações que a gente coleta ao longo do dia para poder se posicionar. Então, entendo, a possibilidade de stop, ela sempre existe. E aqui tem uma frase que eu quero que vocês tatuem, escrevam aí, para que vocês tenham isso aí com fácil acesso, porque importa muito. Esse é o preço que aceitei pagar para saber se estou certo. Como assim? Toda vez que você for posicionar o seu stop naquela entrada, vocês pensem nessa frase. Por quê? Quando a gente coloca o stop e abre a operação, a gente sabe que, caso você esteja errado, aquele é o preço que você aceitou para saber se você estava certo. Quando você abre a operação, você só tem duas possibilidades: ou ser estopado ou ir no take. E a gente tem que aceitar as duas. E sempre que você abre a operação, você está pagando o preço por isso. Mesmo que você não seja estopado nela, você aceitou que poderia perder aquele valor. Então, isso é muito importante. Beleza, pessoal? E para fechar, só recomendo então O Melhor Perdedor Vence. Já comentei sobre esse livro aqui no canal, caso você queira. Vale muito a pena ler esse livro aqui, ajuda muito. Eu leio até com uma certa frequência, abro ele um pouquinho ao longo do dia para dar uma lida, porque ajuda muito. Então recomendo a leitura para vocês. Caso vocês curtam esse tipo de vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e também acompanhem o Instagram para mais conteúdos como esse. Beleza, pessoal? Ótima semana para vocês, bons trades e até o próximo vídeo.